Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. E olha só, hein, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, eu posso falar assim para vocês, né, deu um veredito, deu um ultimato para Gabriel Barbosa. Landim concedeu uma entrevista na noite dessa última terça-feira e falou todos os detalhes e que pretende, ele deu a entender que o Rodolfo Landim, o Flamengo, quer renovar com o Gabigol. A proposta está na mesa, a proposta está mantida, inclusive elogiou bastante o Gabriel, entende o momento de Gabriel, acredita que o Gabigol pode sim dar a volta por cima. Inclusive o Landim também falou que quando se reúne com sócios do clube, Gabigol é colocado como o segundo maior ídolo da história do clube de regatas do Flamengo, ficando apenas atrás do Zico. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Gabigol tem em mãos a proposta de renovação. Ele também falou sobre a escolha do Tite, que foi muito criticada agora, principalmente no último jogo contra o Vasco, né, por escolher o Carlinhos. Ele explicou realmente o que entende a decisão do treinador. Vou trazer aqui todos os detalhes para vocês. Será que Gabigol vai renovar? Será que essa realmente é a chance de Gabigol aceitar e continuar no Flamengo? Eu vou explicar para vocês, trazer todos os detalhes para vocês, as palavras de Landim. Landim também, né? Mandou ver aí sobre a lesão de Pedro. Landim deixando claro que a lesão do Pedro foi uma carga excessiva, uma carga maior do que realmente o Pedro poderia ter de treino na seleção brasileira. Olha só a situação de Luiz Araújo também, temos novidades, e a preparação do Flamengo para esse jogo de amanhã. Já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Vamos começar falando sobre a preparação do Flamengo para esse jogo. Amanhã tem um jogo decisivo. A expectativa começa agora. Amanhã será noite de Libertadores no Maraca. Maraca cheio, lotado, Mengão queridão, Flamengo e Peñarol do Uruguai. Será realmente, né, a expectativa para um grande jogo. O Flamengo se apresenta hoje às 15 horas, horário de Brasília, no CT do Ninho do Urubu, para iniciar a atividade final para esse jogo. Hoje o Flamengo faz o último treino a partir das 15 horas e 30 minutos. O Flamengo se apresenta às 15 horas e a partir das 15 horas e 30 minutos começa o treino para valer em prol dessa preparação para esse jogo. Ou seja, o Tite define para valer o time que vai enfrentar o Peñarol do Uruguai amanhã, nesta quinta-feira, no treino de hoje. Hoje, no treino de hoje, será definido esse time para enfrentar o Peñarol do Uruguai. Eu vou falar para vocês, estou confiante na vitória do nosso Flamengo sim, tá? Apesar de todos os obstáculos, a situação que vem acontecendo dentro do Flamengo, as lesões que vem acontecendo, ainda temos aí a dúvida de Gabriel Barbosa, né? Gabigol, que é dúvida para esse jogo, sentiu dores leves, que vem aí acompanhando o Gabigol desde o último domingo, ainda no jogo contra o Vasco, ele sentiu, né, na parte posterior da coxa. E ontem, novamente, Gabigol sentiu uma leve dor no local. Ou seja, Gabigol é dúvida para esse jogo. Ficou de o Flamengo reavaliar o jogador. Acredito que hoje será reavaliado o Gabriel Barbosa. Será uma decisão final se Gabigol vai ficar à disposição do Tite ou não para essa partida. Temos a volta de Nicolás de la Cruz para esse jogo contra o Peñarol. Treinou na segunda, treinou ontem. Graças a Deus, está aí sem restrições. Treinou ontem normalmente e acredito que hoje é realmente o Nico de la Cruz será aí relacionado para esse jogo de amanhã. Bom, amanhã 19 horas, daqui para lá vou trazer muitas informações ainda sobre essa partida, mas amanhã às 19 horas, Flamengo recebe o Peñarol pela primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores da América, beleza? Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo o atacante Luiz Araújo. De acordo com as informações trazidas pelo portal Coluna do Flamengo, Luiz Araújo realiza cirurgia no joelho hoje, nesta quarta-feira. A artroscopia de Luiz Araújo está prevista para acontecer nesta quarta-feira. Por outro lado, o prazo de retorno do jogador aos gramados pode variar entre 1
e 2 meses. E com isso, Luiz Araújo desfalca o Flamengo nos jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América contra o Peñarol e também diante do Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. Internamente, a comissão técnica, dirigentes e até outros atletas lamentam mais uma lesão, né, em Luiz Araújo aí, e agora formando, né, eu posso falar assim, são 6, né, 6 atletas no departamento médico. Temos aí situação 6, não 5, né, porque o Nico Dela Cruz ainda bem voltou. Temos aí o Matias Vinha, temos o Luiz Araújo, temos o Michael, Pedro e também Everton Cebolinha. Nico Dela Cruz de volta e agora tem essa preocupação com Gabigol. Então, torcer aí para que dê tudo certo, sim, para o nosso Mengão queridão amanhã, nesse jogo de amanhã. Lembrando que o Flamengo também escreveu os 3 reforços: Alcaraz, Alexandro e Gonzalo Plata. Os 3 ficam à disposição do técnico Tite. Vamos aguardar o treino de hoje para ver a definição do técnico Tite. Se falando sobre lesão, olha só, situação envolvendo Pedro, meus amigos. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ele concedeu uma entrevista à TNT Sport na noite dessa última terça-feira e ele disse que Pedro foi submetido a carga de treino muito forte na seleção brasileira, o que culminou a lesão do jogador. Ele falou o seguinte: o Pedro vinha de uma lesão, na verdade teve um jogo que ele jogou, e aí a gente libera ele para a seleção. Ele vai para lá, tem um dia de recuperação, e depois ficamos sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi equivalente a 4,5 km, ou seja, 4,5 km, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com o jogador voltando de lesão. Tem também esse processo de transição de um tipo de treinamento dentro do seu clube e vai para a seleção. A gente observou isso no ano passado, quando cedia jogadores para a seleção uruguaia. Eles submetiam jogadores a cargas muito fortes lá e eles voltavam lesionados. Essa é verdade, tá? Os jogadores da seleção uruguaia no ano passado, todos eles que iam sempre voltavam lesionados. O Landim falou o seguinte: é muito difícil gerenciar esse processo, porque você entrega o jogador para outro tipo de preparação. E essa gestão da interface, por mais que a gente tenha procurado fazer da melhor forma possível, passar o máximo de informações, às vezes acaba pelo tipo de tratamento fora do Flamengo, levando ele a lesões. Tá aí o Landim, né, realmente aí culpando a carga gigante, máxima de treino sobre o nosso centroavante Pedro. Também eu acho que foi sim, tá, gente? É a situação complicada, né? Apesar que jogadores do Flamengo também, esse departamento médico do Flamengo precisa ser realmente cobrado. O que está acontecendo, né? Não é só na seleção, não. Pedro foi na seleção e jogadores que se lesionaram no Flamengo. Também tem que ver isso aí, Landim. Tem que cobrar esse departamento. Olha só, a renovação de Gabriel Barbosa, meus amigos. O presidente Landim revela a condição para Gabigol renovar com o Flamengo. A proposta, inclusive, está na mesa, está mantida. E o Landim rasgou elogio a Gabigol, tudo e muito mais. Falou do Tite, falou da renovação, falou, mano, muita coisa aqui. Olha só o que o Landim falou. Quando a gente faz uma proposta para o jogador, a gente analisa o contexto todo. E aí a gente analisa o prazo da proposta. Quantos anos o jogador vai ficar jogando? Então é assim. O que a gente tem tanta confiança nessa capacidade de recuperação do Gabriel é que a gente, de fato, fez uma proposta de renovação por mais um ano com ele, entendendo que pode ser fruto, vamos dizer assim, de um período que acho que todo mundo pode passar por um período em que o desempenho não é tão bom assim. Estamos dispostos, vamos dizer assim, a fazer essa proposta. O que é difícil é que a gente, tendo o desempenho que teve no ano de 2023 e em parte de 2024, desse ano, 2024, a gente faça uma proposta para 4 anos nos valores que estão solicitados.
vamos dizer assim, nesse processo negocial com o empresário dele. Então a gente fez essa proposta. Ela está na mesa. Sim, agora, hoje, o processo é totalmente controlado por ele. De acordo com o presidente Rodolfo Landim, este modelo atual de negócio ele sempre fez aí com outros jogadores, né? Inclusive citou aí alguns atletas, né, que já tiveram renovação de contrato no final aí do seu vínculo. E ele falou o seguinte: já tem menos de 6 meses para o final do contrato. Ele pode assinar até um pré-contrato com outro clube, se ele quiser. Mas o Flamengo já demonstrou que, em diversas outras situações do passado, ele firma contratos, assim estende contratos de jogadores. Isso aconteceu com os dois Diegos, né? Diego Alves e Diego Ribas. Aconteceu com Felipe Luiz e com Bruno Henrique. A proposta está na mesa. E é ele que decide, disse o Landim. O Landim já falou o seguinte sobre a situação do Tite, também, né? Como a decisão do Tite. E ele falou o seguinte, olha só. Talvez essa palavra realmente seja um pouco forte, né? Na entrevista coletiva do Tite. Mas assim, as palavras do Tite, que falou que a decisão é um reflexo, vamos dizer assim, do treinamento e da resposta que dá no campo e no treino. Uma das características do Tite que eu acho muito interessante é que ele é um meritocrata por excelência. Ele tem um plantel que vê os jogadores treinando e desempenhando no treino e usa isso como forma de selecionar os que estão melhor para montar a equipe. Então, ele deixa isso muito claro. O processo é transparente e eu acho que é essa uma das grandes razões pela qual ele é tão respeitado pela equipe do Flamengo. O Landim ainda falou sobre Gabigol, realmente colocou o Gabigol aí como o segundo maior ídolo da história do Clube de Regatas do Flamengo e falou o seguinte: a gente tem a certeza de que ele é aquele Gabriel que a gente viu. Ainda é um jogador jovem. Falo para todos que quando fazemos nossas pesquisas entre os sócios do Flamengo, ele é considerado o segundo maior ídolo da história do Flamengo, só atrás do Zico. Então, ele tem uma oportunidade, voltando a jogar, vamos dizer assim, o mesmo nível de eficiência que ele vinha jogando, eu diria até 2022, de continuar durante muitos anos. Essa é a nossa expectativa, até porque ele é um jogador que é super identificado com a torcida por tudo que já representou e contribuiu para a história do clube. Disse aí o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Nação, o que vocês acharam realmente sobre essas palavras do presidente Rodolfo Landim, né? O contrato, a proposta do Landim, que o Landim colocou na mesa de Gabigol, é de 1 ano, né? Ele quem decide. Essa proposta de 1 ano realmente está na mesa. O Flamengo quer renovar com o Gabigol. O Landim basicamente deu aí um veredito, dando um ultimato para Gabigol assinar um novo contrato com o Flamengo. E quer muito, acredita realmente, né, que Gabigol vai voltar a jogar um futebol, desempenhar, acredita também, né, entende também aquele momento de baixa, mas que Gabigol ainda é jovem e pode dar a volta por cima. Eu acredito que o Landim, sim, sinceramente, né, ele queira renovar com mais 1 ano. Ele não quer dar mais de 1 ano. É 1 ano que tem e essa proposta está nas mãos de Gabigol e quem decide é o próprio Gabriel Barbosa. E aí, você sendo o Gabigol, você aceitaria essa proposta de 1 ano que o Landim está dando para ele? Aceitaria? E vamos ver o que deve acontecer. Será que o Tite continua? Será que chega outro treinador, vai colocar o Gabigol para jogar? Será que o Gabigol vai voltar a jogar em alto nível? O que vocês acham? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, segui focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso Mengão Queridão, para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas o de agora foi isso. Quero deixar um forte abraço. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.